Bom dia, Riva. Bom dia para todo mundo. Muito obrigada pelas boas-vindas. Então, eu conversei agora há pouco com o procurador jurídico do clube, Marcelo, e ele contou que os corpos ainda não chegaram, mas estão a caminho. Quando chegarem, depois de preparados, serão velados aqui no ginásio da Associação de Futsal de Umuarama. O corpo do Oswaldo da Silva, o motorista, vai ficar aqui por um tempo, mas depois vai para Perobal, cidade onde ele morava. Quanto às pessoas que sobreviveram, 13 pessoas tiveram alta ontem e chegaram em Umuarama hoje de manhã às 5 horas da manhã. Entre essas 13 pessoas são 10 atletas, 2 pessoas da comissão técnica e o segundo motorista. 7 pessoas continuam internadas, mas fora de perigo, estão apenas aguardando alta para voltarem também para Umuarama, Riva. Então, Riva, só acrescentando uma informação, você estava falando sobre o seu Oswaldo, ele tinha 70 anos de idade e ele já acompanhava o clube há 10 anos, quer dizer, há 11 anos, desde 2010. Primeiro pela empresa terceirizada e depois que ele se aposentou, esse ano, o ônibus foi comprado em março desse ano. Aí ele passou a dirigir exclusivamente para o clube depois de aposentado. Ou seja, ele já está acompanhando essa equipe há 11 anos. E quanto à comoção na cidade, olha, a gente chegou aqui ontem por volta de 3h30 da tarde. É uma tristeza só, com todas as pessoas que nós conversamos. Não tem quem não esteja triste e lamentando essa tragédia, Rivaroli. Não, Riva, por enquanto não. Inclusive aqui, ó, tá bem calmo, não tem nenhuma movimentação na redondeza. A informação que a gente tem, a última informação, é de que eles ainda estão na estrada, não chegaram. Quando chegar, eles vão para o serviço de funerária aqui do município e em seguida para o ginásio de esporte. Nós estamos, inclusive, pedindo já uma autorização para entrar, para ter ideia de como estão os preparativos, né? Mas, por enquanto, os portões ainda estão fechados. Vamos ao vivo ao Umuarama, no Paraná, com a Adriana Cardoso. Adriana, bom dia para você. Os corpos já chegaram na cidade? Bom dia, Mariana. Não, os corpos ainda não chegaram. A previsão é que eles cheguem depois de meio-dia e o velório comece na parte da tarde. Aqui vão ser velados Paulo Vitor, de 24 anos, e o seu Oswaldo da Silva, de 70 anos, o motorista. Mesmo, boa tarde, Jason, boa tarde a todos. Como você disse, o clima aqui é de muita tristeza. A gente está acompanhando esse caso desde ontem à tarde, nós estamos aqui em Umuarama e conversando com as pessoas. Todo mundo está lamentando muito essa tragédia. A gente está aqui no ginásio de esportes Amaro Vieira Costa, que é onde está preparado para o velório de Paulo Vitor, que era coordenador de base do clube, e também do seu Oswaldo da Silva, que era o motorista. Foram as 2 pessoas que morreram nesse acidente. Por enquanto, os corpos ainda não chegaram, estamos todos aqui aguardando. A última notícia que a gente tem é que eles estavam a 100 quilômetros daqui. E assim que chegar, eles devem passar ainda pelo serviço funerário. E dependendo do horário que chegar aqui, o corpo do seu Oswaldo da Silva também será velado aqui. Mas em seguida será levado para Perobal, que é a cidade onde ele morava com a família. Já o Vitinho, que era morador aqui de Umuarama, deve ser velado aqui no ginásio e enterrado aqui mesmo. Mas tudo vai depender do horário que os corpos chegarem aqui, já que precisa também de uma preparação até que chegue o velório. Ontem nós conversamos com a namorada do Vitinho, eles estão juntos há 4 anos. E na última conversa que eles tiveram, ele prometeu a ela que essa seria a última viagem que ele faria com o time. Sim, vai estar liberado, está tudo preparado. Eles fizeram alguns ajustes de segurança, né, para seguir também os protocolos sanitários. Mas sim, as pessoas vão poder vir até aqui se despedir dos 2, né, do seu Oswaldo e do Vitinho, mas, claro, respeitando todos os protocolos sanitários. Quanto ao clube, os dirigentes em uma coletiva ontem disseram que o ônibus estava, sim, em boas condições, que o ônibus era novo. Eles compraram esse ônibus em março desse ano e que, inclusive, passou por uma vistoria uma semana antes dessa viagem. E eles estavam num ritmo constante de viagens, né? E estava passando também por vistoria. O presidente aqui do clube falou sobre esse ônibus e sobre que eles estão aguardando agora, né, o laudo da perícia do que teria provocado esse acidente, já que, segundo ele, o ônibus estava em ótimas condições. Vamos ouvir o presidente.
Exatamente, Salsicha, um momento de muita tristeza aqui na cidade. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos assiste. Olha, o ginásio, como você disse, já está preparado, foi preparada pela equipe da Secretaria de Esportes e também pelo pessoal do clube, né? O Paulo Vitor Gonzalez, de 24 anos, que era o coordenador de base, deve ser velado aqui nesse ginásio de esportes e enterrado aqui em Umuarama. Já o corpo de Oswaldo Batista, o motorista, pode vir a ser velado aqui ou talvez vá direto para Perobal, cidade onde ele morava com a família. Tudo vai depender do horário que os corpos chegarem aqui em Umuarama. A última informação que a gente tem é que eles estão a 100 quilômetros daqui, né? Só que chegando aqui em Umuarama, eles ainda vão passar pelo serviço funerário para serem preparados. Há uma expectativa de que talvez o velório comece a partir das 2 horas da tarde. A gente está aqui aguardando também. Se, dependendo do horário, se chegar até as 2 horas da tarde, o corpo de seu Oswaldo deve ser velado aqui por um tempo também, antes de ir para Perobal. Se chegar muito tarde, a família achou por bem ir direto para Perobal. O velório, como você está vendo, já está tudo pronto, tudo montado, só esperando. A movimentação aqui é tranquila, mas o clima é de muita tristeza. Sobre os sobreviventes, né? Essa manhã, por volta de 4h30, 5 horas da manhã, chegaram 10 pessoas, 9 jogadores, uma pessoa da comissão técnica que tiveram alta ontem, né? Eles vieram de ônibus. 3 atletas e um fotógrafo tiveram alta ontem à noite e estão voltando de carro. E 2 jogadores e mais 2 pessoas da comissão técnica, 2 deles tiveram alta hoje de manhã e eles estão vindo de avião. Por enquanto, ainda estão internados um jogador e o motorista auxiliar. Eles estão internados em um hospital de Joinville, mas já estão fora de perigo. Apenas o motorista auxiliar que deve passar por uma cirurgia na bacia ainda hoje. Ele já fez a cirurgia no braço, na perna e agora está aguardando para passar por uma cirurgia na bacia, mas, segundo os últimos boletins médicos, ele já está fora de perigo. Bom, os sobreviventes que já chegaram, que já estão aqui em Umuarama, eles chegaram bastante abalados, segundo os dirigentes do clube. Eles não conseguiram dormir durante a viagem, ainda estão bem abalados e tentaram descansar hoje de manhã, mas devem vir para cá mais tarde para acompanhar o velório dos amigos. Salsicha? Pois é, Salsicha. Inclusive, muitos deles nem moram aqui em Umuarama, né? Eles vêm de outros estados, outras cidades em busca de um sonho, que é o que eles estavam fazendo nessa quinta-feira. Eles estavam indo em busca de mais troféus para a equipe, né? E ganhar campeonato. Eles estavam disputando 2 campeonatos ao mesmo tempo, para você ter ideia. Então, os jovens que vieram, que já estão aqui em Umuarama, foram já levados para suas famílias, estão com suas famílias, mas eles chegaram essa madrugada, acho que 4h30, 5 horas da manhã, segundo os dirigentes do clube, né? E eu conversei com a coordenadora de projeto social aqui do clube, a Mariana, e ela falou assim que eles estão inconsoláveis, que eles não conseguiram dormir na viagem para cá, até o Umuarama, estão muito, muito abalados mesmo. Pediram para descansar hoje de manhã dessa história toda e quem sabe conversar com a gente mais tarde aqui no velório. Mas eles devem vir aqui para acompanhar, para se despedir, né, principalmente do Vitinho, né, que era o treinador de base deles. E aí, quanto ao seu Oswaldo, a gente ainda não sabe se vai ficar ainda aqui por um tempo ou se vai direto para Perobal. Mas as pessoas que sobreviveram estão vindo para cá, ainda tem 2 internados, né? O motorista auxiliar ainda vai passar por uma cirurgia, mas graças a Deus a maioria deles já está voltando para Umuarama sem correr risco de morte. Aí fica o trauma, né? Isso aí é como você disse, vai ter que ter um trabalho muito forte, né, para conseguir recuperar essa parte emocional de todas as pessoas que estavam naquele ônibus, inclusive um fotógrafo que sempre acompanhava os meninos. O seu Oswaldo, ou Salsicha, para você ter ideia, já estava acompanhando o time desde 2010. Era muito, muito, muito querido aqui também, tanto quanto o Vitinho, Salsicha. Tá aí, você continua aí surgindo informações. A notícia que a gente tem é que os corpos estão passando por Maringá nesse momento, sentido aí ao Umuarama, deve chegar aí por volta de 1h30, 2 horas da tarde. E você
tendo alguma informação, você volta trazendo detalhes. Vou liberar você agora porque a equipe da RIC Record TV, tanto do Paraná como também do Brasil, está querendo maiores informações e você deve entrar nas praças para passar as informações aí direto também de Umuarama. Isso, Salsicha, os corpos acabaram de chegar aqui em Umuarama. Eles vieram do IML lá de Curitiba e chegaram neste momento aqui no serviço de funerária, que fica bem ao lado do ginásio. Os 2 corpos já estão lá dentro para começarem a serem preparados para o velório, Salsicha. Lá no ginásio já tem bastante gente aguardando para se despedir do Paulo Vitor e do seu Oswaldo. Agora tem poucos segundos, acabou de entrar o carro que trouxe os corpos de Paulo Vitor e do Oswaldo, Salsicha. O Umuarama ainda se recupera do susto. O acidente aconteceu na quinta-feira de manhã na BR-376, quilômetro 667, próximo a Garuva, Santa Catarina. O motorista perdeu o controle do veículo na curva e tombou. Em seguida, bateu em uma carreta e em um carro de passeio. É uma tristeza para o futebol, uma tristeza para a cidade. A gente fica sentido, né? A gente fica sentido. É um pessoal todo aqui da cidade, né? Todo pessoal de Umuarama. Quem é que não vai ficar triste com a situação dessa, né? No ônibus estavam 20 passageiros e mais 2 motoristas. 13 pessoas tiveram ferimentos leves e 7 ficaram em estado grave. As vítimas foram encaminhadas para hospitais de São José dos Pinhais, Garuva e Joinville. O coordenador de base, Paulo Vitor Gonzalez, de 24 anos de idade, e o motorista Oswaldo da Silva, de 70 anos, morreram no local. A decisão maior foi que nós perdemos aí 2 pessoas que estavam nesse ônibus, né? O seu Oswaldo, que era um motorista que há muito tempo já acompanhava a FISUL, e o Vitinho, que é o nosso coordenador das categorias de base. O motorista ele já trabalhava com vocês há algum tempo, né? Isso, na verdade hoje ele era aposentado, mas ele trabalhava numa empresa privada que sempre esteve como parceira do futsal, e o seu Oswaldo sempre acompanhou, aí desde 2010 vinha acompanhando o time. Tá? Aí nós compramos o nosso ônibus esse ano, em março, e aí o seu Oswaldo, por estar aposentado, passou a dirigir o ônibus para nós. E o Vitinho já era há muito tempo de vocês também, né? Isso, o Vitinho foi o professor das nossas escolinhas de futsal, e sempre foi uma pessoa, um professor muito dedicado. Por conta disso, passou a coordenar as categorias de base e acompanhava o time nas principais partidas, até mesmo para assessorar o Ney Vitor e aprender a dinâmica aí do futsal e o esporte que ele era apaixonado. 10 jogadores tiveram alta e já retornaram para o Umuarama. Outras 4 pessoas tiveram alta ontem à noite e também estão a caminho daqui. Um atleta, 2 da comissão técnica e o motorista auxiliar continuam internados em Joinville, mas fora de perigo. Muito abalados, todos chegaram chorando essa madrugada. 10 retornaram agora de madrugada, chegaram às 4 da manhã. Todos muito tristes, muito tristes. Eles não estão conseguindo nem falar? Não. Vieram acordados, a viagem toda muito apreensivo, né, por conta do acidente. E agora pela manhã está cada um na sua casa, com a sua família e descansando, né? Para logo mais a gente enfrentar mais um momento de muita tristeza, que vai ser a hora que o Vitinho chegar. Marcelo garante que o clube está prestando assistência às vítimas e suas respectivas famílias. Nós passamos o dia todo hoje dando todo o suporte para as famílias, providenciamos aí todo o amparo para os atletas que estão lá nos hospitais próximos ao local do acidente. Também providenciamos já o translado dos corpos, que devem estar chegando aqui amanhã. E a gente vai dar todo apoio, tanto às famílias que perderam os entes queridos, como aos atletas que ainda estão, por qualquer razão ou outra, machucados. E a nossa prioridade agora é, assim, confortar a família dos que se foram e garantir aí um conforto mínimo também para os nossos atletas aí que certamente vão sentir esse baque pelo resto da vida deles. A equipe seguia para Jaraguá do Sul, Santa Catarina, para disputar as quartas de finais da Copa do Brasil de Futsal. Depois, iria para São Bernardo do Campo, São Paulo, jogar contra o São José pela Liga Nacional. O grupo estava num ritmo acelerado de viagens em busca de mais troféus. Durante a coletiva de imprensa no ginásio de esportes Amário Vieira Costa, os dirigentes do clube contaram que compraram um ônibus em março deste ano
e que o veículo está em bom estado. Inclusive, teria passado por revisão na semana anterior à viagem. Agora, eles aguardam o resultado da perícia para saber o que teria causado o acidente. Nós não temos ainda uma informação oficial da causa do acidente, né? Muito se falou aí de talvez uma falha mecânica. Pode ser, a gente não descarta, mas o ônibus era um ônibus bem cuidado, documentação toda em dia, regularizada, tanto é que ele era segurado e as revisões sempre eram feitas, tá? Nós fizemos viagens, inclusive há 15 dias estávamos em Jaraguá, disputando a Liga Nacional, fomos a São Paulo, fomos ao Rio de Janeiro, fomos a Minas. Esse ônibus era um ônibus próprio para viagens rodoviárias e a revisão estava 100% em dia. Enquanto isso, os torcedores lamentam a tragédia e torcem para que o clube volte a ter vitórias. O sentimento é triste, né? Poxa, que os meninos buscando o futuro deles, né? Todo mundo animado para lá. E acontecer isso está muito lamentável, a gente ficou muito triste mesmo. É uma dor inexplicável, é uma perda, assim, não só para mim, mas para todos, uma perda muito grande. Ontem a gente estava junto, antes da viagem, minha última mensagem trocada com ele foi em torno de 10h50, 11 horas. E hoje eu acordei esperando a mensagem dele e não tive o retorno. Marília se emociona ao contar a conversa que teve com o namorado na noite anterior à tragédia. Paulo Vitor Gonzalez, de 24 anos de idade, era coordenador de base da equipe de futsal de Umuarama. Ele morreu no acidente de ônibus na quinta-feira de manhã. Segundo a Marília, antes de embarcar, ele disse que essa seria a última viagem que faria com o time. Ele te falou nessa última mensagem? Me dando boa noite, que me amava muito. Só que antes ele disse assim pra mim que seria a última viagem dele. Parecia que tinha algo assim, que ele estava adivinhando o que ia acontecer. Disse que seria a última? Disse que seria a última viagem dele. Vocês tinham muitos planos, né? Muito. Nosso casamento, construir a nossa família, que tanto sonhamos. Maneco também chora a morte do amigo. Os dois trabalhavam juntos há muito tempo. O roupeiro não pôde ir nessa viagem porque teve reação à vacina contra a Covid-19. Ele não se conforma com a tragédia. Tomei vacina, tive reação, não deu para mim viajar, ele foi no meu lugar, né? Isso que eu fico mais triste, mas assim, eu sei que ele estava lá porque ele quis ir, ele sempre ia, né? E era o sonho dele conhecer, né? E eu, como já fui várias e várias vezes, né? Eu sempre deixava ele no meu lugar, ele ia com todo prazer, ele ia, sabe? O mesmo acidente vitimou o motorista Osvaldo da Silva, de 70 anos de idade. Osvaldo acompanhava a equipe há 11 anos. Primeiro, por meio de uma empresa terceirizada. E recentemente, após se aposentar, passou a dirigir o ônibus comprado pelo clube. Duas perdas que deixaram amigos e famílias sem chão. O acidente interrompeu planos e sonhos. Eu fico triste, cara. Nossa, meu Deus do céu, mano. Não sei o que vai ser de hoje, né? Vamos ver, né? Até cair a ficha, tudo, né? Mas é muito triste, cara. Hoje é um dia muito triste. Muito triste. E com meus amigos também, né? Porque eu tenho 3, 4, 5 anos, jogador aí que tá aqui, né? E é da família, né? Nós vivemos mais viajando do que em casa. Então é a nossa família, sabe? É a nossa segunda família. Qual que é a lembrança que você vai guardar? Eu quero ficar com as boas. As lembranças boas da pessoa maravilhosa que ele foi pra mim, que ele é. E eu quero lembrar dele a minha vida inteira. Os corpos de Paulo Vitor Gonzalez e Osvaldo da Silva chegaram à funerária em Umuarama às 1h30 da tarde. O ginásio Amaro Vieira da Costa já estava preparado para o velório. Paulo Vitor começou a ser velado às 3 horas da tarde. Os primeiros 30 minutos foram reservados apenas para a família. O pai e a namorada de Vitinho passaram mal. Ela precisou ser retirada do local para receber atendimento médico. Logo em seguida, o ginásio foi aberto para que amigos e fãs pudessem se despedir de Paulo Vitor. Alguns jogadores que estavam com ele no ônibus também vieram dar o último adeus ao colega de trabalho. Ainda muito abalados, preferiram não dar entrevista. Paulo Vitor era coordenador de base da equipe de futsal de Umuarama. Ele morreu no acidente de ônibus na quinta-feira de manhã, na BR-376, quilômetro 667, próximo a Garuva, Santa Catarina. O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo na curva e tombou. Segundo Marília, namorada de Paulo, antes de embarcar, ele disse que essa seria a última viagem que faria com o time. O que ele te falou nessa última mensagem? Me dando boa noite, que me amava muito. Só que antes ele disse assim pra mim que seria a última viagem dele. Parecia que tinha algo assim,
que ele estava adivinhando o que ia acontecer. No ônibus estavam 20 passageiros e mais 2 motoristas. 13 pessoas tiveram ferimentos leves e 7 ficaram em estado grave. As vítimas foram encaminhadas para hospitais de São José dos Pinhais, Garuva e Joinville. Paulo Vitor e o motorista Oswaldo da Silva morreram no local. Eu fico triste, cara. Nossa, meu Deus do céu, mano. Não sei o que vai ser de hoje, né? Vamos ver, né? Até cair a ficha, tudo, né? Mas é muito triste, cara. Os 2 caixões ficaram lado a lado por 1 hora. Vitinho foi sepultado às 6h30 da noite, a pedido da família. Oswaldo foi levado para Perobal, cidade vizinha onde morava. A Prefeitura de Umuarama decretou luto oficial de 3 dias.